amanhã, a partida contra o Juventude. A gente vai ver o VT e na volta, o Vene atualiza a gente sobre o time que vai a campo. Cadê? Uma vitória que retomou a confiança no rubro-negro. Já se representou de olho na sequência do Campeonato Brasileiro, tratado como prioridade da temporada. A equipe terá 2 jogos no Maracanã essa semana pela competição, incluindo o Clássico dos Milhões contra o Vasco, e promete foco total para manter a liderança. Amanhã o rubro-negro enfrenta o Juventude, que é o atual 3º colocado com 1 ponto a menos que o Flamengo. Felipe Luiz terá uma dúvida para escalar o time. Michael realizou exames que constataram uma torção leve no tornozelo do atacante, mas que não preocupa para os próximos jogos. O técnico também deve dar mais minutagens a Pedro. O camisa 9 voltou aos gramados na partida contra o Central Córdoba, quando teve 16 minutos entrando no segundo tempo. O atacante vem se empenhando nos treinos para ficar cada vez mais pronto para ajudar o time na temporada. No ano passado ele brigou pela artilharia e marcou 30 gols. E quem sabe em 2025 a volta dele seja ainda melhor. O Flamengo tem mais um treino hoje à tarde, antes do duelo contra o Juventude no Maracanã, para continuar no topo da tabela. Vene, não pode ainda cravar o time, né? Mas a sua opinião, quem você acha que vai ser o time para encontrar aí o Juventude pelo Campeonato Brasileiro? Talvez o torcedor vai entender muito como vai ser o movimento do Flamengo pela temporada, ou Vene Casagrande, na escolha do Felipe Luiz para esse jogo? Tá muito claro que o Felipe Luiz ele vai fazer uma espécie de rodízio, né? Com alguns jogadores, tendo em vista um calendário extremamente puxado. Ontem eu estava conversando com um funcionário do Flamengo que nunca tinha trabalhado em clube de futebol. E ele falando assim, Vene, eu estou exausto, eu estou extremamente cansado. Eu fico imaginando os jogadores, porque é um jogo atrás do outro. Vamos lá. Flamengo jogou no final de semana. Aí segunda se reapresentou. Treino leve e regenerativo. Hoje, treino à tarde. Aí tem um único treino para pegar o Juventude. Joga quarta. Na quinta, regenerativo. Sexta, um único treino para encarar o Vasco no sábado. E assim vai. Esse é o calendário que exige bastante dos atletas. E aí o torcedor às vezes acaba não entendendo por que alguns jogadores serão poupados. No caso do jogo contra o Juventude, aí é uma opinião minha, não é informação. Eu pouparia um dos zagueiros. Porque os zagueiros vêm jogando uma sequência absurda aí. 11 jogos de titular, Léo Ortiz e Léo Pereira. 11 jogos seguidos como titular. E jogando uma minutagem extremamente alta. O Danilo já voltou a ficar à disposição. Eu começaria com o Danilo e pouparia um dos zagueiros. Quem? Eu escolheria o Léo Ortiz. Porque eu acho que o Danilo, ele consegue fazer uma boa saída de bola como o Léo Ortiz. Se você botar os dois, aí você acaba desgastando o Léo Ortiz e poupando o Léo Pereira. Então eu preferiria poupar agora o Léo Ortiz, pensando no jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que é um clássico extremamente importante. Então eu começaria com Danilo e Léo Pereira na zaga contra o Juventude. No ataque, eu pensaria no Pedro começando, para dar mais minutagem para ele. Eu entendo que o estilo de jogo, inclusive o Felipe Luiz explicou isso, por que ele não jogou contra o Grêmio? Porque ele queria um jogador atacando espaço, e não é a característica do Pedro. O Pedro não consegue fazer isso. Inclusive será um trabalho para o Felipe Luiz, porque ele vai ter que encaixar o Pedro nesse time. Sim. Como? Ninguém sabe. O Felipe Luiz ele ganha muito bem para ele pensar numa forma de colocar o Pedro como titular. E o Pedro tem que ser titular na minha concepção. Então eu começaria com o Pedro, já dá para minutagem nesse jogo contra o Juventude, e com o Danilo na zaga também. Ô Lucas Pedrosa, eu já falei nesse programa isso aqui e vou falar outras vezes. Vamos debater muito durante esse ano a manobra que os times terão que fazer em relação ao calendário. Talvez no início dessa temporada, quando der certo, ninguém vai falar nada, como foi com o Renato Gaúcho, que poupou 8 e ganhou de 8, né? Ou como quando vai poupar, como o Flamengo fez em casa e perdeu. Vai poupar, todo mundo vai poupar, vai ter que poupar. Se não poupar, só um não detalhe chega em relação até ao 21 Flamengo. de dezembro. Poupou um tempo só, porque os 3 entraram no segundo tempo. No segundo tempo, mas